Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Vinícius Júnior precisa dar a resposta e voltar a se destacar, a reagir nos gramados. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o momento de Vinícius Júnior e de quanto e de como ele precisa dar a resposta e voltar a ser destaque nos jogos do Real Madrid pelo que ele faz em campo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você ir lá em kto.bet.br. Porque nesse domingo teremos a decisão da Supercopa da Espanha, mais uma vez envolvendo Barcelona e Real Madrid, e a KTO já tem as cotações para esse jogo. O Barcelona favorito, tá? Barcelona com a cotação de 1,91, o empate 4 e o Real Madrid 3,45. Então Barcelona favorito, o Real Madrid não sabe se vai contar ou não com o Mbappé, tem desfalques na zaga, então Barcelona favorito. Você sabe o que vai acontecer nesse jogo? Vai lá para se divertir, sempre pensando na diversão, no entretenimento. Não é para você jogar uma quantia que você não possa perder, porque você tem o risco de perder o seu dinheiro. Então jogar com responsabilidade e proibido para menores de 18 anos. kto.bet.br, tem direto no link que está na descrição. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de sábado. E aí no domingo, especificamente... às duas da tarde no horário brasileiro, a gente vai ter a decisão lá em Jeddah, na Arábia Saudita, da Supercopa da Espanha, né? O Barcelona atropelou o Atlético Bilbao, o Real Madrid passou pelo Atlético de Madrid, então eles se enfrentam valendo esse título. E de todos os jogadores que vão estar em campo, tem um que está muito pressionado, se não... pessoalmente, porque eu não conversei com o Vinícius Júnior, nem com ninguém próximo a ele para saber, mas que tem alguém que está sendo muito cobrado nesse jogo, que é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não vive um bom momento em termos de produção ofensiva. O Vinícius Júnior vive um jejum de gols. Nesse período de jejum de gols também são poucas assistências, e na prática nos últimos 2 meses, a gente tem ouvido muito mais falar do Vinícius Júnior pelo que ele está fazendo fora do campo do que dentro do campo. Ou a gente tem ouvido falar mais do Vinícius Júnior em questões fora da produção com bola, da produção ofensiva, do que propriamente do que ele tem feito com a produção ofensiva. De 2 meses para cá, um pouquinho mais, a gente tem ouvido muito falar, primeiro, falando do relacionamento do Vinícius Júnior com a Virgínia, que é uma coisa que eu não entro aqui, você sabe que eu não falo aqui, não comento sobre isso, não quero saber da vida de jogador, eu trato aqui da parte esportiva. Mas isso foi um assunto que foi muito falado durante muito tempo. Depois, as questões, os embrólios da renovação, da extensão de contrato ou não do Vinícius Júnior. E aí a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Primeiro dizendo que o Real Madrid quer renovar, depois não quer, o Real Madrid já ofereceu a última oferta, o Vinícius Júnior ficou de ver, vai renovar, não vai renovar, aí vai para a Arábia Saudita, onde vai ser a disputa da Supercopa. Aí essa semana surgiu o interesse do Chelsea, que pelo visto não era nada muito sustentável. Então, a gente dominando o noticiário, essas questões relacionadas à renovação de contrato do Vinícius Júnior. Em alguns jogos recentes, dentro do Bernabéu, o Vinícius Júnior recebeu um misto de aplauso e vaias. Quando foi substituído em alguns jogos, você via parte da torcida aplaudindo, parte da torcida vaiando. E muito bate-boca do Vinícius Júnior em campo com adversários, e a última foi com o técnico do Atlético de Madrid, o Diego Simeone, no jogo da semifinal lá da Supercopa, em que depois a gente viu muitos desses especialistas em dublagem ou leitura labial
dizendo que o Simeone e o Vinícius Júnior ficaram batendo boca lá. E aí acho que esse bate-boca do Simeone com o Vinícius Júnior, tudo dentro da bola, tá? Tudo dentro do que acontece no campo de futebol. Não vi nada de nenhum problema, não teve nenhuma ofensa pessoal, nenhuma ofensa de cunho de ofender pela cor da pele, de ofender por qualquer tipo de preferência do Vinícius Júnior, nada, não teve nada. Foi tudo dentro da bola, tá? Então não vamos aqui criar um tumulto onde não tem. Provocação, bate-boca, disse-me disse, o chamado trash talk faz parte de um jogo de futebol. Então ali tá tudo dentro da normalidade. É o Vinícius Júnior tentando estabilizar o Simeone, e o Simeone tentando estabilizar o Vinícius Júnior. E tá ok, então não teve nenhum problema. E aí a gente viu o Simeone... Depois o Simeone disse: vocês me viram provocando, mas vocês não viram o que o Vinícius Júnior fez. E aí quando foi perguntado o que foi, ele falou: não, isso aí são coisas que ficam no campo. E aí a gente viu o Simeone falando pro Vinícius Júnior assim: abre teu olho, Vinícius, que o Florentino Pérez vai te demitir, vai te mandar embora. O Simeone falou isso algumas vezes, e aí o Vinícius respondeu dizendo: mais uma que você perdeu para mim, mais uma que você perdeu pro Real Madrid, você não se cansa de perder pro Real e tudo mais. Então, esse bate-boca, num jogo anterior com o Koke, o Vinícius Júnior já tinha batido boca com o Koke, dando uma espetada no Vinícius, dizendo: abre teu olho, porque o Mbappé tá roubando o teu protagonismo, o Mbappé tá roubando o teu espaço no time e tudo mais. Então, assim, algo que tem acontecido muito, e isso tem sido basicamente o resumo do noticiário envolvendo o Vinícius Júnior. E o ponto é, de uns tempos para cá, o Vinícius Júnior tem produzido pouquíssimo dentro do campo. Se você pega aqui, eu fui lá no Flash Score pegar a lista de jogos do Vinícius Júnior. O último gol marcado pelo Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid foi no dia 4 de outubro, quando o Real ganhou o Villarreal por 3-1 e o Vinícius Júnior fez 2 gols. Inclusive recebeu no jogo nota 10 na avaliação do Flash Score. Baixar o Flash Score também, primeiro comentário fixado, você não paga nada, tá? Só vir no primeiro comentário e baixar o Flash Score. Aí depois ele fez um gol a serviço da seleção brasileira no 5-0 contra a Coreia do Sul. E depois o Vinícius Júnior tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. São 19 jogos sem o Vinícius Júnior fazer gol. E dentro desses 19 jogos, ele produziu 4 assistências. Ele fez um gol e deu uma assistência. Na verdade, 5 se contar os jogos com o Brasil, né? Com o Real Madrid, 4 assistências apenas. Uma assistência contra a Juventus, na vitória por 1-0. 2 assistências na vitória por 4-3 sobre o Olympiacos, pela Champions. E uma assistência na vitória de 2-1 do Real sobre o Alavés. É um desempenho tímido do Vinícius Júnior. E se você pega as notas, as avaliações feitas pelo Flash Score, olha aqui as avaliações: 6, 6.6, 6.6, 5.8, 6.2, 6.0, 6.1, 6.4, 6.3. Então, assim, dentro da avaliação estatística do Flash Score, que a gente sempre acompanha aqui, são avaliações baixas. O Vinícius Júnior precisa reagir. Nesse meio tempo, a gente viu o Mbappé explodir em termos de números de gols, de protagonismo, de importância para o time, de ser decisivo. A gente viu o Mbappé se machucar como ele está nesse momento, e a gente viu o Rodrigo crescer de produção absurdamente. Se você pega essa mesma métrica aqui do Rodrigo dos jogos, você pega aqui os últimos jogos do Rodrigo, que também havia um tempão sem fazer gol com a camisa do Real Madrid,
O Rodrigo estava desde março de 25 sem fazer gol com o Real Madrid. Nos últimos 6 jogos do Rodrigo, o Rodrigo fez 3 gols e deu 3 assistências. Então o Rodrigo mostrou essa reação. E agora o Vinícius precisa mostrar essa reação. A gente sabe que o Vinícius, até por tudo que ele sofreu e sofre na Espanha, em termos de ofensas, de agressão, de racismo, a gente sabe que o Vinícius, em muitos momentos, precisa ser um cara combativo. Ele precisa disso para ele se posicionar. Agora, uma coisa é você ser combativo e você ir para esse bate-boca produzindo e jogando bem. Outra coisa é você fazer isso sem conseguir jogar o seu jogo, sem conseguir produzir. E aí, esse bate-boca, esse momento, acaba ficando muito mais destacado e muito mais cobrado. Porque isso é evidente. Se você está jogando muito bem, fazendo gols decisivos, dando assistência, jogando, influenciando o jogo, e você está no bate-boca, tem uma percepção. Se você vai jogando, você vai fazendo isso, não consegue produzir, não consegue funcionar e continua sendo notícia porque discutiu com um, discutiu com o outro, tomou amarelo seguido e tudo mais, a percepção é outra. Então, o Vinícius, ele tem sido mais notícia, mais por fatores ou de bate-boca, ou de tumulto, ou por fatores extra-campo, do que pelo que ele tem produzido dentro do campo. E isso é preocupante, porque já são desde outubro sem fazer um gol com a camisa do Real. Desde outubro, meio de outubro, sem fazer gol nenhum. Quase 20 jogos sem fazer um gol. É muita coisa. E ainda mais num momento em que você já entrou, todo mundo entrou nos 6 meses finais para a Copa do Mundo. É importante que o Vinícius chegue à Copa do Mundo na sua melhor forma, no seu melhor cenário. O Brasil precisa, a seleção brasileira precisa do Vinícius Júnior jogando o que ele já jogou no Real Madrid. Então, assim, é um ponto que está muito claro. O Vinícius precisa começar a reagir agora. E nada melhor do que um jogo contra o Barcelona, num jogo em que a gente não sabe se o Real Madrid vai contar com o Mbappé. Mbappé viajou para a Arábia Saudita, está se recuperando de lesão, mas a gente não sabe se vai ter. Nada melhor para o Vinícius Júnior do que reagir, do que começar a escrever um novo momento da temporada num clássico decisivo contra o Barcelona. Então, esse jogo é um jogo que o Real Madrid vai precisar se superar, um Real Madrid com desfalques, um Real Madrid com problemas na zaga, e o Real Madrid precisa que o Vinícius apareça. Será que o Vinícius Júnior vai aparecer? É um ponto importante aqui, é um ponto que a gente precisa entender. O momento recente não é dos melhores, não é muito bom. O Vinícius Júnior precisa reagir. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, tem o link para você em kto.bet.br, fazer sua jogada com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos, proibido para menores de 18 anos. E também no primeiro comentário tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça no seu dispositivo. É só clicar, baixar e você começa a usar. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.